Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Estão todos preparados? Vamos começar? Boa tarde essa galera que está animada, apesar do calor, né? Bastante quente, mas a gente não pode deixar de executar as nossas atividades, mesmo nesse calor ou em qualquer outra condição, né? Pessoal, hoje nós temos uma tarefa que é dar continuidade àquilo que nós estávamos discutindo na aula passada sobre metodologia científica. Nós, historicamente, estamos parados na Idade Moderna, mas é uma parada importantíssima, até para lhes dar alguns subsídios importantíssimos para vocês poderem desenvolver os trabalhos de vocês lá na última etapa da disciplina. Lembrando que na nossa disciplina nós temos 2 avaliações e nós temos uma teoria para ser entregue. Essa teoria agora vocês já sabem do que se trata. A teoria em si nada mais é do que um conjunto de teses, e as teses, por sua vez, são afirmações confirmadas cientificamente sobre o assunto que nós estamos trabalhando. Então, quando nós construímos uma teoria, essa teoria ela está reunida diante de um conjunto de afirmações, de um conjunto de estudos científicos que já foram plenamente confirmados pelos demais pesquisadores. E nós interagimos com esses estudos no sentido de possibilitar, confirmar tais informações ou buscar fontes de diferença, se por acaso o nosso fenômeno se comportou de modo diferente dos demais fenômenos, tá? Muito bem, sem mais delongas, então, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina. Apenas me perdoem, talvez, se vocês estiverem ouvindo um pequeno ruído de fundo, é porque nós estamos com o ar-condicionado ligado, não teria nem como ser diferente. E ele é um ar-condicionado um pouquinho mais velho, então ele faz um pouquinho mais de barulho. A gente vai providenciar uma melhoria logo, logo, tá? Vamos lá então, pessoal. A tela em que nós paramos na aula anterior foi justamente essa aqui que vocês estão vendo. Redação do projeto de pesquisa. Meus caros, a gente está falando de uma etapa a qual nós estamos planificando os trabalhos de vocês. E quando eu falo planificar os trabalhos de vocês, estou me referindo exatamente ao que vocês estão passando agora. Vocês já sabem, ou estão pelo menos pensando, no que vocês querem fazer. Qual é a curiosidade que vocês têm, qual é o tema que vocês querem trabalhar, ou se vocês não têm um tema muito bem definido, mas pelo menos vocês têm uma ligeira ideia, olha, eu poderia testar alguma coisa neste campo aqui com cavalos, ou poderia testar alguma coisa ligada a solo, ou poderia testar um fenômeno cultural, alguma coisa nesse sentido. Vocês já estão pensando. E é essa fase que vocês terão para planificar as ações de vocês dentro do tempo que nós temos disponibilizado, tá? Vocês têm aproximadamente 2 meses e meio para fazer esse trabalho, porque ele será entregue lá no mês de dezembro, tá? Então, nós temos algumas etapas que devem ser obedecidas. A primeira etapa é o título do trabalho de vocês. Esse título ele deve refletir com exatidão o que você está pesquisando, onde você está pesquisando e exatamente qual é o tipo do seu estudo. Muitas vezes, os estudantes, quando criam um artigo pela primeira vez, ou mesmo que eles já tenham criado alguns materiais por mais vezes, eles colocam um título muito longo. Sendo que o título ele tem que refletir exatamente o que você fez, mas muitas vezes o título ele ultrapassa 3 linhas, vai para 4 linhas, 5 linhas. O título de um trabalho geralmente tem que ter, no máximo, ali umas 3 linhas. O ideal seria 2 linhas. Porque a ideia é você ilustrar exatamente o que você está fazendo, qual método que você utilizou e onde você está fazendo. Um exemplo muito claro. Se eu quisesse trabalhar com a avaliação da eficácia de adubos nitrogenados para a pastagem, aqui no município de Maringá, numa propriedade que trabalha com pecuária, eu poderia colocar da seguinte forma: análise da eficácia da aplicação de nitrogênio sobre o rendimento das pastagens em uma propriedade rural de Maringá. 2 pontos,
estudo de caso. De uma forma bem simples, eu defini o que eu estou fazendo, que é uma análise de eficácia, e ao mesmo tempo o método de trabalho é um estudo de caso aplicado, é ciência aplicada, sobre uma pastagem em uma propriedade rural de Maringá. Se eu quero ser mais efetivo, eu poderia dizer que se trata de uma pastagem formada por Braquiária brisanta. Então ficaria análise da eficácia da aplicação de nitrogênio sobre uma pastagem de Braquiária brisanta, localizada em uma propriedade rural no município de Maringá. 2 pontos, estudo de caso. Um título ele não pode ser longo, ele tem que retratar de uma maneira muito simples o que a gente está fazendo. A questão de participantes não é exatamente algo que a gente coloque num título. Participantes, a gente poderia dizer, por exemplo, que se trata de um grupo de pessoas, se fosse uma pesquisa mais de caráter social. Mas nós aqui das ciências agrárias abordamos muito mais temas aplicados. Então, podemos até dizer, olha, participante, entre aspas, é a Braquiária brisanta e a adubação nitrogenada. São participantes, mas não são pessoas, logicamente. E a questão do financiamento é uma situação opcional. A gente não precisa trabalhar com financiamento dizendo quem é a agência financiadora no título dos trabalhos. Tá? Geralmente é só título, participantes e local, expondo a metodologia que a gente está usando. Já na introdução, vocês perceberam que, para quem já leu algum artigo, a gente não está falando de resumo, mas geralmente, mesmo os projetos de pesquisa possuem um resumo. E nesse resumo, a gente não pode, de maneira nenhuma, criar um resumo muito longo. A ideia do resumo é sintetizar as informações que se encontram no seu trabalho. E essa síntese de informações, quando é um projeto científico, ela vai abordar basicamente a contextualização do seu trabalho, a exposição do tema, de aspectos gerais até aspectos específicos, a metodologia do seu trabalho e, por fim, os resultados que você espera. Quando se trata de um artigo científico já finalizado, você terminou o seu projeto e vai divulgar os resultados, neste resumo, além destes elementos que nós apresentamos, a gente tira os resultados esperados e coloca os resultados obtidos e a conclusão que nós chegamos. Eu sempre avaliei muitos artigos científicos. Eu não fui revisor de revistas, né? Até gostaria de ter sido, mas a gente avalia muito TCC, muito artigo que vai para evento científico. E é muito comum o aluno fazer um resumo no qual ele aborda muito bem o contexto do trabalho e o método do trabalho. Só que ele não consegue expressar o resultado e as conclusões. Então, dentro de um resumo, a gente também tem que dar enfoque para resultados e para as conclusões que nós chegamos. Afinal, o resumo, junto com o título e com as palavras-chave, é o cartão de visita do seu estudo. É o cartão de visita do seu artigo científico. É por meio dele que nós vamos gerar um interesse maior em ler o artigo por completo ou descartar aquele artigo. Porque se a pessoa não soube sintetizar, principalmente os resultados, neste momento do artigo científico, significa dizer que a escrita pode ser tão ruim quanto a falha na síntese das informações. Então, tomem cuidado na hora de fazer o resumo dos trabalhos, para qualquer projeto, para qualquer situação. Nós temos que ter todos os itens do seu artigo retratados de modo sintético no resumo. Eu não posso precisar para vocês qual é o tamanho ideal de um resumo, porque isso varia de acordo com as normas para cada caso. Quando eu digo normas para cada caso, é que na hora em que nós divulgamos o nosso artigo, a gente vai divulgar, por exemplo, para um congresso, ou para um evento de extensão, ou até mesmo para revistas científicas. E cada um destes congressos, eventos e revistas tem a sua norma específica. No geral, a gente já encontra por aí resumos que tenham entre 250 palavras até 1000 palavras. Ou, se a gente pensar em linhas, geralmente o resumo é limitado em 20 linhas no máximo. Nos resumos,
a gente não deve ter citações, nós não devemos colocar citações de literatura. O resumo, como eu disse, é uma síntese. Não é o momento de nós justificarmos nada e não é o momento de nós discutirmos os nossos resultados frente às citações dos outros autores. É um momento meramente de síntese. Então, vamos deixar para lá essa questão de literatura no resumo. E na sequência do resumo, geralmente aparecem as palavras-chave. Palavra-chave é um indexador. O que isso significa? São palavras que vão me ajudar a localizar o seu artigo na internet, principalmente, ou em outras bases de literatura. Se vocês me permitem, eu vou fechar esse compartilhamento de tela. Eu só estou compartilhando a tela do PowerPoint e eu vou liberar a tela cheia, tá? Para a gente poder mostrar para vocês alguns artigos que têm esses elementos. Pronto. Agora vocês estão vendo na tela de vocês, deixa eu ver isso agora, neste momento, né? Vocês estão vendo na tela de vocês um site que eu costumo muito utilizar, que é o cielo.br, ou Cielo Brasil, né, como queiram. Este site, em princípio, ele aparece em inglês. A linguagem científica na atualidade, padrão, é o inglês. Por mais que a gente tenha a liberdade de fazer artigos na língua nativa, a gente tem que trabalhar com a língua inglesa, pelo menos em um momento do nosso artigo, que é o abstract. O abstract nada mais é do que o resumo do nosso artigo produzido em inglês. O Cielo é um repositório de revistas, repositório de periódicos científicos, onde a gente consegue encontrar uma variedade de periódicos, uma variedade de artigos e uma variedade de conhecimentos diferentes. Então, para a gente poder trabalhar, eu vou colocar aqui no link em português. Convertemos o site aqui para o português. E aqui nós podemos pesquisar tanto os periódicos existentes. Quem não sabe o que é um periódico, o sinônimo é revista científica. Aqui nós temos a seleção por artigos. E aqui nós temos os relatórios de uso do site, que para nós não nos interessa no momento, né? Na verdade, não nos interessa em muitos momentos, a não ser que você seja um autor muito frequente e queira ver o seu nome, de que maneira que ele foi citado nas mais diferentes revistas, né? Porque pode ser que você publicou um artigo muito bom, com alto fator de impacto, e o teu nome está sendo citado numa diversidade de locais diferentes. Então, vocês podem começar a pesquisar sobre o assunto e vamos pensar assim, eu quero trabalhar com nutrição de suínos. Vamos pensar aqui por alto, eu quero nutrição de suínos. Quero fazer um artigo nessa área. Só que eu estou sem inspiração. Eu gosto de suínos, gosto de lidar com suínos, gosto de comer também a carne dos suínos. Então, por que não tentar trabalhar algum tema ligado à nutrição desses suínos e talvez a qualidade organoléptica da carne, o sabor da carne, o aroma da carne, a textura da carne. Então, eu posso vir aqui e digitar. Para a turma da terça-feira, a gente conversou sobre carrapatos nos equídeos. Hoje eu vou trabalhar com vocês nutrição em suínos. Vamos colocar só nutrição suínos. Vamos ver o que aparece. Nutrição vegetal, nutrição do adolescente, do idoso, do lactante, enteral. Tem muitos termos, né? Mas aparentemente é um termo muito complexo, nutrição, suínos. Então vamos ver somente suínos. Suínos. Em crescimento, terminação, machos, creche, convencionais, ética com suínos, e por aí vai. Podemos pensar em suínos em terminação. De repente tem alguma coisa que me sirva, né? Opa, eu não adicionei. Aqui, termo selecionado, suínos em terminação. Ok.
Agora eu posso pesquisar. Temos ali vários temas, né? Influência do número de animais e tipo de comedouro na unidade experimental, sobre exigências nutricionais, composição de carcaça de suínos em terminação. Será que serve? Não sei. Comportamento de suínos submetidos a diferentes sistemas de pastejo em pastagem de trevo branco. Tem alguma coisa a ver ali com nutrição. Fontes e níveis de energia digestível em rações para suínos machos inteiros, dos 60 aos 100 quilos. São poucos artigos, mas dá para mostrar alguma coisa, né? Exigência de lisina para machos castrados em 2 grupos genéticos de suínos, na fase de terminação, com base no conceito de proteína ideal. Tá, então vamos dar uma olhadinha no texto em português desse primeiro, que parece mais aproximado aqui à nossa temática. Ele está falando em comedouros, eu queria alguma coisa de nutrição, mas de repente pode ter alguma coisa que me interesse. Então vem aqui no texto em português. Esse artigo, pessoal, ele é da Revista Brasileira de Zootecnia, do ano de 2009. Para que vocês entendam a qualidade dessa revista, é interessante que vocês possam primeiro pesquisar o indicador mais forte em termos de qualidade que nós temos aqui no Brasil, que é o Qualis. Aqui eu estou falando ainda em termos de palavra-chave, tá? Eu vou ilustrar para vocês a questão do título, exemplificar o resumo novamente, tem a questão das palavras-chave, mas aqui como a gente já está mostrando um artigo finalizado, de repente você escreveu o teu artigo, a tua teoria, aqui na disciplina, ou vai escrever artigos ao longo da zootecnia como um todo, né, do curso como um todo. E até da vida profissional, se vocês virarem pesquisadores. Vocês precisam saber para onde o teu artigo vai ser enviado, porque se ele for enviado para uma revista ou para um evento ruim, de baixo fator de impacto, não vai pesar nada no teu currículo. Vai ser mais um artigo que você publicou, mas que não tem muita relevância. Por outro lado, se você publicar numa revista que é bem conceituada, aí sim terá um peso maior no seu currículo e você vai ser bem melhor avaliado pelos avaliadores do mercado de trabalho ou numa instituição de pesquisa ou até mesmo numa instituição de ensino como a UEM. Como que a gente avalia a qualidade dos periódicos? Vocês vão buscar por este termo, ó, Qualis Capis. Aqui nós temos a plataforma Sucupira da Capis, que ela poderia nos colocar as avaliações, só que aqui eu não estou com a avaliação mais recente. E aí você pode pegar em outros sites, tem vários sites que demonstram o Qualis. Eu vou pegar esse aqui que eu trabalhei na terça-feira com a turma. Opa, acumulei milhas, legal. Olha lá, Qualis novos, julho de 2019, que foi o último indicador da Qualis. Qualis, então, é um indicador de qualidade das revistas. Aqui vocês estão vendo o site do Instituto Federal da Bahia, é que eles sistematizaram a lista em uma única lista PDF, só que essa qualificação é feita pelos colegas da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, CAPES. A CAPES é um órgão ligado ao Ministério da Educação, que cuida basicamente da pós-graduação, que cuida basicamente da área de pesquisa. Então, aqui nós temos uma diversidade de revistas já. Se a gente pegar o número de páginas que nós temos aqui nessa lista, nós temos 441 páginas. É porque tem muita revista. São todas as revistas do mundo que estão aqui qualificadas em termos de qualidade. O ranking aqui do Qualis funciona da seguinte maneira. Nós temos 3 categorias. A categoria C, a categoria B e a categoria A. A C é a pior categoria de todas. A A é a melhor. A B é a intermediária. E dentro de cada categoria, à exceção da categoria C, nós temos números que variam de 1 a 5. Então eu tenho de A1 até A5, B1 até B5 e C. A categoria C, podemos dizer, é equivalente a blog, é equivalente a notícias agrícolas, é equivalente à Wikipédia. Ou seja, é um conjunto de informações que podem ter o seu valor científico, mas que elas não têm certificação científica. Ou seja,
Não houve um processo de experimentação, não houve um processo de revisão de texto. São simplesmente informações que foram publicadas, na maioria dos casos, por jornalistas, sem desmerecer o trabalho dos jornalistas, logicamente. Mas o rigor científico é muito baixo. Então não dá para a gente confiar plenamente naquela informação. Ainda mais nos dias de hoje, que nós temos muitas notícias falsas, as tais fake news. Então, todos os repositórios, revistas, eventos que tiverem a qualificação C, não publiquem. Publiquem de B para mais, B5 para mais. De preferência por volta de um B2, um B1, ou até um A3, A2, aí fica bom. A1, eu diria para vocês, seria excelente se vocês conseguissem publicar, mas é muito, 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 muito difícil. Inclusive, na nossa área, agronomia e zootecnia, é difícil achar uma revista A1 que seja qualificada como A1. O que significa nós termos uma revista A1? Significa que aquela revista ela tem um fator de impacto tão grande que aquilo que é publicado naquela revista a gente tem que aceitar como verdadeiro. 2 exemplos que eu dou para vocês. A revista Science e a revista Nature. As 2 revistas são da área de ciências biológicas e de ciências médicas também. O que alguém publica nessa revista, tenho certeza, foi constatado cientificamente, foi testado 2, 3, 4, 5 vezes, tem um nível de confiabilidade muito elevado. Aqui na nossa tela, por exemplo, eu não tenho nenhuma revista A1 para mostrar para vocês. Mas se a gente fizer aqui uma busca, aqui no arquivo, né, A1. Quantas revistas nós temos? Olha lá, 2.826 revistas. Vamos pegar a primeira ali, ó. Academic Emergency Medicine. Revista de Emergências Médicas. Uma outra. Accident Analysis and Prevention. Essa aqui é uma revista da área de segurança do trabalho. Agora, vamos pensar em zootecnia. O que nós temos de zootecnia aqui? Nós temos uma revista aqui, ó, chamada Arquivos de Zootecnia. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu ouvi um áudio aberto aqui. Se quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Não tem problema, não. Mas vamos lá. Então, essa revista que eu estava falando aqui, ó, deixa eu só aumentar para ficar bom. Arquivos de Zootecnia. É uma revista colombiana, desculpe, colombiana não, espanhola. Ela é B2. Ela tem todas as regras para publicação. Vamos pegar uma outra revista. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. É uma B1, já um pouquinho melhor. Revista Brasileira de Zootecnia. Ela é uma A3. Olha que bacana. A dificuldade de se publicar numa revista como essa, e este artigo aqui, ó, é dessa revista, Revista Brasileira de Zootecnia, é que todos os artigos publicados nela são em inglês, independente do fato de você ser um pesquisador aqui do Brasil ou de outros países com outras línguas. Mas tenham a certeza, se você publicar nessa revista, ou se você buscar um artigo dessa revista, com certeza você vai estar falando sobre algo muito bom, algo muito bem avaliado. Tá? Para a gente ver as regras de publicação, basta a gente clicar aqui, ó. Revista Brasileira de Zootecnia. Eu apenas apertei o Ctrl para a gente poder ir para uma outra aba, para não atrapalhar a visualização da antiga. E nós temos aqui instruções aos autores. Por isso que eu falei que acaba variando de acordo com as revistas, porque cada revista tem as suas instruções. E vejam que aqui nós não temos instruções nem em português. Nós temos instruções apenas em inglês. Quando a gente vem aqui para Instructions to Authors. Aqui nós temos um escopo, um preâmbulo que diz exatamente qual é o foco dessa revista, que neste caso é para biometeorologia e bem-estar animal, a questão das culturas forrageiras, melhoramento de plantas forrageiras, reprodução animal, nutrição de animais ruminantes e não ruminantes. Então, é a revista do curso de vocês, eu diria.
E aí a gente vai para as regras. Nós temos lá a questão da taxa, R$ 323 para quem não é membro dessa revista, ou para quem não é membro da Sociedade Brasileira de Zootecnia. E nós temos aqui R$ 215 para quem é membro dessa sociedade. E aí nós temos os tipos de artigos e as estruturas aqui embaixo, né? Qual que é o formato do manuscrito? Ele deve ser escrito utilizando a fonte Cambria, letra do tamanho 12, espaço duplo, exceto para o resumo e as tabelas, que devem ser escritas no espaçamento de 1.5. As margens de cima, de baixo, da esquerda e da direita devem ser, respectivamente, de 2,5, 2,5, 3,5 e 2,5 centímetros, sem número de linhas. E o arquivo deve ser editado utilizando o Microsoft Word. Então, cada revista tem a sua regra. Tá? Voltando, então, para a gente entender a questão das palavras-chave, eu fiz toda essa abertura de tema para voltar aqui para as palavras-chave. Aqui vocês veem que nós temos um resumo bem sintético. Vejam, aparece o objetivo, aparece a metodologia. Aqui é o objetivo. Objetivou-se avaliar os efeitos do número de animais por unidade experimental e do tipo de comedouro sobre as exigências nutricionais e as características da carcaça de suínos dos 60 aos 95 quilos. Objetivo. E da mesma maneira, um contexto, né? Método. Utilizaram-se 704 suínos machos castrados com 59,84 mais desvio de 1,67 kg de peso corporal, distribuídos em delineamento experimental, em esquema de parcelas subdivididas, etc, etc. Até aqui, ó. Blocos ao acaso com 4 repetições. Então, bem sinteticamente, ele está dizendo para nós o que ele fez e como ele fez. E aí os resultados, né? Não ocorreu interação significativa entre níveis de lisina, tipo de comedouro, etc, etc, nananana, até chegarmos à conclusão. Nas unidades experimentais com 2 suínos, ocorreram diferenças no desempenho com maior ganho de peso e melhor conversão alimentar, mas nenhuma alteração significativa nos consumos de ração e de lisina. Tá? O resumo, então, ele tem que ser muito rápido, poucas linhas, a gente tem que dizer a história do artigo inteiro. E palavra-chave, olha só. Aqui a gente tem a palavra aminoácido digestível. Ué, mas não é só uma palavra? Não. Pode ser um termo complexo. Esse termo complexo geralmente tem 2 palavras ou 3 palavras, como, por exemplo, suínos em terminação. Tem 3 palavrinhas aí. Aqui é uma só, nutrição, aqui é uma só, exigência. E uma característica das palavras-chave, para vocês terem em mente, aqui, é que a palavra-chave ela não repete o que está lá no título. Olha só. Influência do número de animais e tipo de comedouro na unidade experimental sobre as exigências nutricionais e composição de carcaça de suínos em terminação. Aqui nós temos apenas uma repetição. É pertinente? É. Porém, uma só. O restante dos termos precisam ser termos que não aparecem no nosso título. Geralmente são de 3 a 4 palavras-chave. E para que elas servem? Para que a gente possa buscar o texto de vocês em qualquer repositório. Se simplesmente, e aqui vejam, eu não estou dizendo que aqui é o melhor artigo que vocês poderiam encontrar, tá? Pelo contrário, esse artigo ele é bom, mas ele tem aqui alguns deslizes. Se por acaso eu pego este termo aqui, ó, nutrição, e jogo ele simplesmente aqui no Google, ó, nutrição, 43,2 milhões de resultados. Tá vendo aqui em cima? 43,2 milhões de resultados. Eu nunca vou achar esse artigo. Então, ele é um indexador ruim. Agora, se eu me utilizar de suínos em terminação, só 140 mil resultados. Tudo bem, é muita coisa ainda. Mas já nos permite chegar mais próximo
do artigo que a gente está trabalhando. Então, as palavras-chave todas, elas precisam ser palavras mais bem definidas. Aminoácido digestível é uma palavra mais bem definida, suínos em terminação é mais bem definido. Agora, exigência em nutrição, nem tanto. São palavras muito abertas. Portanto, na hora de vocês criarem as palavras-chave, evitem termos muito abertos, porque isso prejudica a localização do trabalho de vocês nos mais diferentes repositórios. Ok? Alguma dúvida até agora? Está tranquila a explicação? Estão conseguindo compreender? Beleza. Então vamos à frente. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, agora a gente vai entrar na introdução, de fato, né? Nós falamos sobre título, resumo, palavra-chave. Na introdução, a gente vai fazer uma exposição do tema de aspectos gerais até aspectos específicos. Para artigo científico, geralmente na introdução, a gente faz a nossa breve revisão de literatura. Porque, da mesma maneira que as revistas limitam o tamanho do teu resumo, elas vão limitar o tamanho do artigo como um todo. Nas de melhor qualidade, geralmente os artigos têm até 20 páginas. Mas eu já vi revistas limitando a 15 páginas, a 10 páginas, não menos que 5 páginas. Por quê? Se nós tivermos menos de 5 páginas no certame, não é artigo científico, é resumo expandido. E resumo expandido geralmente é direcionado para eventos. Quando você vai apresentar comunicação oral, ou quando você vai apresentar um banner, ou até mesmo uma mera apresentação de banner sem pessoa, não havendo a apresentação propriamente dita. A pessoa fica ali paradinha do lado do banner dela, o banner geralmente tem 90 por 1,20, no banner todas as informações estão plotadas, então a pessoa chega lá, dá uma olhadinha no seu trabalho, e se ela tiver dúvidas, ela vai te questionar, logicamente, por isso que você fica por ali por perto. Para baixo de 5 páginas é resumo expandido. Para cima disso, aí sim, nós trabalhamos com artigos. Tá? E na introdução, quando a gente fala sobre aspectos gerais até aspectos específicos, é mais ou menos a teoria do funil. Quando eu falo teoria do funil, o formato do funil é aquele formato clássico, né? É um formato trapezoidal. Então nós temos uma boca bem aberta aqui em cima e aqui embaixo uma boquinha bem pequenininha, com o funil fechando nessa boquinha, né? Significa dizer que na introdução, no comecinho dela, eu vou começar a falar sobre generalidades do meu tema, sem focar muito na especificidade do meu tema. E logo no avanço da minha introdução, eu vou funilando, vou me aproximando daquela temática que eu preciso trabalhar. Só para exemplificar. Voltando aqui no artigo da carcaça. Ó, na introdução, eles colocam o seguinte, ó. Tem sido referendado o grande número de fatores que influenciam a exigência dos aminoácidos em suínos, entre eles a genética, o sexo, a concentração de energia e proteína na ração, frequência de alimentação, critério de respostas, temperatura, doenças, espaço no comedouro e densidade animal, que, segundo Edmonds, podem afetar o consumo e o potencial de deposição de carne magra e influenciar as exigências dos aminoácidos. Então aqui ele está falando a questão dos aminoácidos, as exigências dos aminoácidos e os fatores que fazem com que esses aminoácidos sejam mais ou menos exigidos, perfeito? Então estou ainda no topo, no mais distante. Lembrando que aqui a gente quer avaliar o número de animais por unidade experimental de acordo com o tipo de comedouro. Então eu estou falando primeiro de aminoácidos, para depois, muito provavelmente, falar sobre comedouro, depois para falar sobre raças, enfim. Aí aqui nós colocamos a questão das pesquisas de nutrição animal, é um tema maior. Aqui já é um tema mais intermediário, eu estou me aproximando do tema-chave do nosso trabalho. A maioria dos estudos para a determinação das exigências de nutrientes ou avaliação de alimentos para suínos tem sido conduzida com animais alojados individualmente ou em grupos de 2 a 3 animais por unidade experimental, conforme a categoria e disponibilidade das instalações.
Porém, essa metodologia tem sido questionada, tornando-se ponto crítico a adoção de resultados de pesquisa por suinocultores e empresas, uma vez que em condições comerciais os animais são mantidos em grupos maiores. Então ele está dizendo que a maioria dos estudos que foram feitos em cima de animais alojados individualmente, ou de 2 a 3. Só que na vida real a gente trabalha com muitos animais, alojados por baias, por exemplo, segmentados dentro ali da fossilga. Então a ideia é fazer a análise com um número muito maior de animais. Então, aqui, nesse último parágrafo, antes da determinação do objetivo, ele já está falando bastante sobre o tema dele. Embora os resultados de alguns trabalhos comprovem que os animais mantidos individualmente ou em pequenos grupos, como normalmente ocorre em condições experimentais, expressem melhor seu potencial, poucos relatos têm sido feitos sobre as exigências nutricionais, o número ideal de animais por unidade experimental, o tipo de comedouro, que deve ser utilizado em pesquisas visando aproximar os resultados experimentais aos da prática. Aí ele vem com a deixa. Já que não temos estudos tão fartos sobre este número maior de suínos, então a gente vai fazer esse estudo. E de quebra, aqui ele apresentou não somente introdução em literaturas, mas ele apresentou uma justificativa. Por que esse estudo é necessário? Porque nós temos escassez de dados com relação a comportamento da demanda de aminoácidos frente ao número maior de animais. Então a introdução ela serve realmente para isso. Serve para expormos o tema de aspectos gerais, os maiores, os mais amplos, até os mais específicos, que falem necessariamente sobre o tema que eu estou investigando, e também vão apresentar uma bibliografia adequada e atualizada. O que isso significa? Quando a gente fala sobre literaturas, admite-se como ideal o uso de literaturas recentes e com alto fator de impacto também. Então não adianta de nada você criar uma pesquisa, criar uma teoria, você vir aqui na lista do Qualis e pegar uma revista B5, que ela não vai ter alto fator de impacto, correto? Então eu vou começar a pegar umas revistas ali B3, B2, A5, A4, que daí eu tenho certeza que a informação é mais qualificada. E além disso, eu tenho que pesquisar por trabalhos mais recentes. O que é o ideal? 5 anos. Se nós estamos em 2020, então, a gente vai pegar artigos de 2016 para cá. 2016, 17, 18, 19, 2020. Por incrível que pareça, para a ciência, para a produção de conhecimento científico, dado o avanço do conhecimento em nível pós-moderno, a gente tem como obsoleto, ou obsoletas, melhor dizendo, qualquer publicação que tenha uma idade superior a 5 anos. Vocês todos nasceram na década de 2000, imagino. Uns um pouquinho antes, outros dentro da década de 2000. Vejam que a gente considerar algo de 2015 como obsoleto parece estranho, né? Vocês estão novos assim. Se vocês fossem artigos científicos, vocês seriam obsoletos. Mas essa é uma regra, tá? Isso não quer dizer que a gente deva obrigatoriamente trabalhar com artigos ultra recentes. Tem vezes que não é possível. Tem vezes que as literaturas sobre o tema, elas não se aproximam tanto daquilo que você tem. E mesmo aqui no nosso trabalho de carcaças, a gente tem trabalho de 88, nós temos um trabalho de 98, nós temos um trabalho de 2000 a 2005, enfim, não está nada atual. Mas é isso que o autor achou para trabalhar, que são os dados mais puros, aqueles que foram primeiramente lançados, né? No ramo da agronomia, a gente também tem muito disso, né? Por exemplo, para trabalhar terraceamento de solos, que é o que vocês conhecem como curvas de nível. A gente se utiliza muito de uma literatura lá do Lepsch, de 1983, que foi o ano que eu nasci, para falar sobre dimensionamento de terraços. Porque até então, nenhum autor desenvolveu um modelo alternativo que fosse tão eficiente para conter a erosão dos solos.
Até onde eu me lembro, esse modelo do Lipsch, ele foi citado por um autor em 2009, se eu não me engano, foi o IAPAR no Boletim 71. Mas aí é uma citação de citação. Então, não há como você utilizar. Você vai utilizar, geralmente, a mais antiga, que é a original. Tá? Mas procurem sempre fazer as literaturas dos trabalhos de vocês sempre as mais atualizadas possíveis. Tá? E claro que para citar as literaturas, nós temos norma. A norma que vocês vão utilizar, anotem aí, é a 6023 de 2019 da ABNT. Simplesmente anotem. É a norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 6023, ou 6023, de 2019. Eu vou lecionar sobre essa norma ainda, tá? Mas já para vocês anotarem, já para vocês buscarem essa norma na internet, para vocês se familiarizarem com as formas que nós podemos citar estes documentos no nosso artigo. Lembrando que essa norma, na hora que você abre, ela vai demonstrar para você uma série de exemplos. Se eu quero citar um capítulo de um livro, se eu quero citar um livro inteiro, se eu quero citar um artigo que foi publicado em um congresso, se eu quero citar um artigo publicado em periódico, algum documento que está na internet, algum vídeo, eu tenho como citar vários documentos. Isso é apresentado para a gente ali na norma 6023, tá? Quem quiser baixa a versão mais recente, que é de 2019. Tem pouquíssimas mudanças frente a de 2004, mas são mudanças interessantes para a gente saber ou como citar corretamente esses documentos no nosso artigo, tá? Bom, vamos avançando então. Aqui eu fico alterando às vezes de tela, pessoal, só para saber se vocês estão bem, se está todo mundo compreendendo, tá? Se tem alguma dúvida no chat, enfim. Agora que nós entendemos o que é a introdução, a gente pode falar sobre os objetivos gerais, específicos e justificativa. Um objetivo geral é o que eu mais quero atingir com o desenvolvimento do meu trabalho. Voltando aqui para o nosso artigo de exemplo, a gente tem como objetivo somente este parágrafo aqui, ó. Objetivo de avaliar os efeitos do número de animais por unidade experimental e do tipo de comedouro sobre as exigências nutricionais e características da carcaça de suínos de 60 aos 95 quilos. É o máximo objetivo do meu trabalho. Eu não posso trabalhar com outros objetivos maiores senão esse aqui. Mas eu posso trabalhar com objetivos menores. Os objetivos menores, ou objetivos de etapas, eles são conhecidos como objetivos específicos. E aqui vejam que é muito interessante o fato de nós termos o objetivo como um verbo. Avaliar os efeitos. Eu quero avaliar algo. Este avaliar, verbo no infinitivo, ele é característico de objetivos. Então, todos os nossos objetivos, eles precisam vir com verbos. Avaliar, estudar, elucidar, compreender, trabalhar, averiguar, todos são verbos, invariavelmente. O que muda de um objetivo geral para um objetivo específico é que, no objetivo específico, a gente demonstra as etapas para a gente chegar no objetivo geral. Então, se o meu objetivo geral é avaliar os efeitos do número de animais por unidade experimental e do tipo de comedouro sobre as exigências nutricionais e características de carcaça de suínos dos 60 aos 95 quilos, a gente poderia colocar como objetivo específico selecionar os animais e o local da experimentação. Na sequência, alojar os animais e alimentá-los de acordo com o protocolo experimental. Terceiro, coletar dados em nível de campo com relação à massa dos animais. Quarto, tratar os dados colhidos a campo por meio de metodologia estatística específica. 5. Estabelecer as conclusões necessárias ao certame, necessárias à elucidação do objetivo geral.
Então, geralmente, com 4 ou 5 objetivos específicos, eu chego no objetivo geral. Perceberam, então, que são etapas. Eu vou colocando diferentes etapas, uma que complementa a outra, para que eu chegue no meu objetivo geral. Tá? É assim que funciona. Logo na sequência, nós temos a questão da justificativa. Só que a justificativa ela pode vir mesclada com a introdução. No caso da justificativa, vocês vão estabelecer por que o experimento de vocês é tão importante, que merece ser executado. Bom, no caso desse experimento aí dos suínos, vocês perceberam que a maioria dos experimentos trabalha com suínos isolados. Isso pode enviesar, de certa forma, o resultado. O ideal é você analisar as dietas que são ofertadas para os suínos em um contexto no qual eles estão agrupados da maneira como eles ficam realmente nas mais diferentes fazendas. 60 suínos, 50 suínos, 40, 30, 20, de acordo com as condições de temperatura, de acordo com as condições de circulação de ar, tudo isso para tentar imitar a vida real. Então, dada essa necessidade, o experimento foi conduzido. No caso de vocês, vocês terão que justificar por que vocês escolheram esse tema e por que esse tema é tão importante. Geralmente, essa questão da importância do tema, ela é mais explicada de acordo com as contribuições científicas que o experimento de vocês poderia gerar para a comunidade, para o entendimento da causa. Tá? Então, pensem, a melhor justificativa de um artigo é o fato dele contribuir positivamente com a geração de conhecimento inédito. Mas se não for um conhecimento inédito, que pelo menos seja inédito para o seu caso. Aquele exemplo que eu utilizei no comecinho da aula, que é a adubação nitrogenada sobre Braquiária brisanta em uma propriedade de Maringá. Nessa propriedade em específico, a gente tem uma categoria de solo, a gente tem uma categoria de declividade, a topografia se comporta de um jeito único, de um jeito peculiar. Então, lógico que ali a gente vai ter uma contribuição para o âmbito geral, pode ser uma contribuição pequena, porque vários experimentos já avaliaram a questão dos efeitos da nutrição nitrogenada sobre o desenvolvimento da forrageira. Mas, para aquele produtor, para aquele contexto, vai ser uma contribuição gigantesca, porque ninguém avaliou, por exemplo, a nutrição de braquiária em um cambissolo, que é o solo daquela propriedade. Ou numa declividade que tem ali 10% de declividade de solo, ou num relevo mais montanhoso, ou mais escarpado, ou fortemente ondulado. Então, se você conseguir ter pelo menos na sua mente que essa vai ser a contribuição do seu trabalho, isso já te serve como justificativa. Uma forte justificativa para que você possa avançar com o seu trabalho. Tá? Logo na sequência, material e métodos. Neste caso, pessoal, nós temos duas vertentes que são possíveis de serem feitas. Ou a gente pode fazer uma descrição bem detalhada daquilo que a gente pretende desenvolver no nosso trabalho, detalhada assim, a ponto da nossa avó fazer. Principalmente com a receita de bolo, né, que a gente exemplificou na aula anterior. Se você tiver uma receita muito bem feita, muito bem articulada, com tempos, com materiais, com formas de execução, qualquer um vai poder fazer e vai chegar num resultado similar. A gente pode fazer dessa forma, ou pode fazer com referências de literatura, citando as literaturas aqui na nossa metodologia. Então, voltando aqui para o nosso exemplo da aula, a gente tem aqui, ó, vejam que é bem detalhado, né? Vou até aumentar um pouquinho, de repente, para facilitar a visualização aí. Olha lá. Material e métodos. O experimento foi conduzido nos galpões experimentais da Granja de Suínos da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, localizados na Fazenda Experimental Vale do Piranga, município de Oratórios, Minas Gerais. Então aqui eu já tenho onde foi feito. Faltou ali, talvez, as coordenadas geográficas para a gente compreender um pouquinho sobre temperatura do local, fotoperíodo, circulação de vento, mas é só um detalhe, poderia ter sido colocado. Na sequência,
Os animais foram alojados em baias providas de comedouros semiautomáticos e de bebedouros tipo chupeta, em galpão de alvenaria, com piso de concreto, coberto com telhas de amianto. Um termômetro de máxima e mínima foi utilizado no interior do galpão para registro diário da temperatura. Então, ele está dizendo quais foram os materiais que ele está utilizando. Aqui, as unidades experimentais, 704 suínos machos, castrados, híbridos comerciais, selecionados geneticamente para deposição de carne magra na carcaça. Então, ele está falando exatamente as características dos animais estudados, com o peso inicial de aproximadamente 60 quilos, mais o desvio padrão, porque, de certo, todos esses animais foram pesados inicialmente e deu desvio. O mais pesado deu quase 62 quilos e o mais levinho algo em torno de 57 quilos. E aí nós tivemos aqui o número de animais por unidade experimental, 2 ou 20 animais, e subparcelas, no esquema fatorial 2,4, que vocês verão na estatística no curso de vocês. E aí a gente tem 4 níveis... Professor, Oi. como que a gente vai pôr, tipo, os materiais e os métodos se o nosso artigo vai ser baseado em pesquisas que já existem? Então, boa pergunta. Aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui embaixo? Rostagno. Uhum. Ali você tem uma citação de alguém que fez a mesma metodologia que você pretende fazer. Então, se você perceber que o teu artigo em particular, ele envolve muitos métodos que foram utilizados pelos outros autores, traz quem foi o autor que fez o método que você está pretendendo copiar, está pretendendo fazer, e cita dessa forma. Entendi, obrigado. Por nada. Então, nós temos ali na sequência materiais, métodos. Foi ótima pergunta, né? Aqui da citação da literatura, de repente alguém já fez aquilo que você pretende fazer, então cita ele por aqui. Vai ter que ser dessa maneira, pessoal. E para aqueles que vão trabalhar com, não com experimentação, mas com uma revisão de literatura, porque também isso é algo, podemos dizer, experimental, digamos que você queira avaliar algum aspecto da sociedade, algum aspecto de algum grupo de alunos, isso não envolve tanto experimentação a campo, como essa que vocês estão vendo, mas envolve uma metodologia própria, uma metodologia geralmente revisional. E quando a gente fala sobre metodologia revisional, de certo vocês vão ter que trabalhar com várias literaturas que vão suportar a metodologia de vocês. A pesquisa de campo com 20 indivíduos foi executada de acordo com Costa e colaboradores 2017. A partir de onde se obteve os dados sobre estatura, os dados sobre massa corporal, os dados sobre antropometria, dinamometria, enfim. Então, vocês é que vão definir a tipologia do método e os materiais que vocês vão utilizar, logicamente de acordo com as características daquilo que vocês pretendem trabalhar, tá? Este aqui é só um exemplo, aliás, até recomendo que vocês possam acessar o site da Cielo, cielo.br, e vão pesquisando artigos, para vocês se familiarizarem com a questão da produção científica, como que ela aborda as temáticas. Tendo isso visto, o Lucas fez uma pergunta, a Luana também, vamos lá então. A Luana perguntou, no nosso artigo vamos precisar fazer o resumo em inglês também? Luana, não é obrigatório, mas se você quiser fazer, pode fazer. Eu nunca limito um estudante no exercício do trabalho dele. Por exemplo, tem que fazer? Não, não tem. Mas de repente ele faz, isso aí é um atributo para a avaliação que vai melhorar a avaliação do trabalho. Então, quanto melhor você fizer, se tiver abstract, se tiver sumário, como o Lucas perguntou ali, né, vai precisar de sumário? Sumário não é necessário. Mas se você quiser fazer com uma capa bem bonitinha, uma folha rosto, dentro das normas que a UEM preconiza, perfeito, eu vou adorar. Eu vou avaliar com gosto. Claro que também avalio com gosto o artigo em si, mas se vocês incrementarem, se vocês me surpreenderem, nossa, eu vou ficar muito feliz. Eu sei que vocês têm potencial para isso, né? Por isso que aqui a gente está colocando essas informações para vocês, tá? Como que se faz a capa do trabalho? Pergunta da Jamile.
Ô, Jamile, a UEM, ela tem alguns modelos de capa, e no caso de vocês, é o modelo do TCC de vocês. Esse modelo vocês podem encontrar ou no departamento de zootecnia, junto à coordenação, ou vocês podem também buscar modelos que são praticados na UEM como um todo na pós-graduação. Por exemplo, se vocês visitarem a pós-graduação em zootecnia, que eu acho que é PPZ, ppz.uem.br, lá existem alguns layouts para vocês baixarem. Deixa eu até verificar se tem aqui, que daí ajuda vocês já na demonstração, né? PPZ UEM. Programa de pós-graduação em zootecnia, justamente. Áreas de concentração, corpo docente, egressos, calendários, disciplinas, formulários, normas e legislação. Vamos ver. Regulamento. Ah, não deve ser isso. Seria formulários, talvez. Afastamento, banca, diploma, inscrição, matrícula. Aqui não tem. Vamos ver se é o protocolo experimental projeto. De repente é isso aqui. É quase parecido com isso. Não é exatamente isso, porque aqui esse cabeçalho é a mesma coisa, só que aqui vocês não vão colocar programa de pós-graduação em zootecnia, vão colocar curso de graduação em zootecnia. E aqui no meio da página vai vir o título do trabalho de vocês. Tipo, análise de nutrição de galinhas poedeiras mediante aplicação de silício em suas rações, em uma fazenda no município de Maringá. Ele vai vir aqui no meio. E aqui embaixo, dá até para manter esse quadro. Protocolo experimental, ok. O título do projeto vocês podem omitir, porque não há necessidade, né? Vocês já colocaram no meio da página. Pós-graduando, na verdade, não. Graduando, aí seria vocês. Orientador pode ser o meu nome. E co-orientador, de repente, se vocês conversaram com algum outro professor sobre algum tema, né, que vocês tenham curiosidade, pode colocar o nome dele também. E aqui a data seria a data da entrega. No dia da entrega, lá em dezembro, vocês podem colocar essa data sem problema. E aqui, essa observação vocês tiram, deletam. Aí fica só essa capa, só essa primeira folha que vocês vão fazer como capa do trabalho de vocês, tá? Mas é uma sugestão. Beleza? Oi, Lucas. O seu microfone estava mudo? Ah, tá. Você não me ouviu, né, Lucas? Tá. A sua pergunta foi a seguinte: você vai precisar fazer o sumário, né? Não há necessidade, Lucas. Se você quiser fazer, claro, vai me surpreender, vai ser uma avaliação muito positiva. Mas não há uma necessidade, pelo menos a rigor, né? E, Analice, pode fazer se quiser. Pode. Tanto o sumário quanto a capa. Não são itens obrigatórios. Mas, como eu disse, se vocês assim fizerem, vai ser ótimo, vai ser muito bom. Vocês podem buscar esse modelo aqui no site da PPZ, tá? Protocolo experimental. Só para voltar, então, aqui, ó, protocolo experimental, projeto, PPZ-UEM/formulários. Eu não sei se no DZO vocês têm alguma coisa parecida com isso. dzo.em.br. Um outro modelo, né? Vamos ver ali. Trabalho de conclusão de curso, de repente. Acho que aqui no trabalho de conclusão de curso tem alguma coisa.
requerimento, projeto de TCC modelo. Vamos ver. Não, acho que não. É só um resumo. Mas olha só que interessante, pessoal. Disso eu não sabia. Vocês podem se utilizar desse materialzinho aqui do DZO, que ele é um modelo muito legal, para vocês poderem fechar até a metodologia de vocês, porque ele é bem definido pelo que eu estou vendo aqui. A exceção do cronograma, que no nosso caso, vocês vão trabalhar com resultados de discussão e conclusões. E depois, no caso das referências, o método de citação é justamente esse aqui, ó. Está ligado à nossa norma da ABNT, a 6023/2019, tá? Desculpem. Que tem todas as formas, né, de citação de revistas, citação de anais de congresso, citação de livros. Olha o Rostagno aqui, ó, de novo. Aquele que apareceu no artigo que a gente está vendo na tela, né? Podem baixar esse arquivo, então, que eu acho que ele é melhor do que aquele da pós-graduação. Isso para normas e composição do artigo de vocês. Agora, para capa, é aquele artigo da pós-graduação. Lembrando que os endereços são, para pós-graduação, www.ppz, P de Pedro, né? ppz.uem.br/formulários. E no caso aqui do DZO, é dzo.em.br. Aí você vem aqui no menu lateral, vai para trabalho de conclusão de curso, aí vocês vão achar os formulários para vocês poderem baixar. Dá para fazer nesses modelos aqui. Beleza? Alguma dúvida por hora? Tá bem tranquilo? Correto? Muito bem. Então vamos voltar ali só para fechar o próximo item. A gente está falando sobre materiais e métodos, né, com bastante detalhamento. E aí o que vai mudar, logicamente, no caso de vocês, é que se vocês estiverem fazendo um projeto de pesquisa, temos que ter um cronograma de execução. Enquanto que no nosso artigo nós estaremos falando sobre resultados de discussão e, por fim, as referências de literatura. Uma outra questão também que eu peço para que vocês pensem bastante em nível de projeto, vocês não precisam entregar o projeto, ok? É só o artigo final. Mas eu gostaria que vocês pelo menos pensassem a respeito disso. Execuibilidade. Vocês precisam pensar se o projeto de vocês é execuível dentro deste tempo de 2 meses e meio. Vocês vão precisar escrever o trabalho, aplicar a metodologia que vocês pretendem aplicar, colher resultados. Então tem que ser tempo suficiente para tudo isso. Então o projeto de vocês precisa ser desenhado para esse tempo. Tanto para a questão do tempo, quanto para a questão dos recursos. Vocês precisam se perguntar, olha, será que a ideia que eu tenho de trabalhar, por exemplo, com alimentação de equídeos, vai dar certo? Eu tenho os cavalos para trabalhar? Eu tenho a ração para trabalhar? Eu tenho a fazenda para trabalhar? Então isso precisa ser muito pensado, para que vocês não corram o risco de perder tempo na execução do trabalho de vocês. E aí vocês vão chegar lá no final, você tinha uma ideia mirabolante, só que ela precisaria de mais tempo para ser entregue. E nós não temos esse tempo porque a disciplina acaba. Então, por favor, pensem na execuibilidade das ideias de vocês, façam alguma coisa que caiba dentro deste tempo que nós temos, que caiba também nos recursos que vocês têm. Porque a gente conversou sobre recursos na aula passada. E a gente fala sobre recursos em termos de dinheiro e em termos até de materiais, ou de espaço, para você poder desenvolver tudo aquilo que você pensa desenvolver. E, por fim, temos que ter as referências de literatura, claro, não poderia deixar de ser, é importantíssimo nós termos as referências de literatura. Tá? Pessoal, alguma dúvida com relação a isto, ao projeto de pesquisa? Está bem tranquilo? Se não houver mais nenhuma dúvida, aí vocês estão dispensados. A gente finaliza a aula por aqui, beleza? Gente, obrigado então. Forte abraço para todos, excelente final de semana, se cuidem, se hidratem, está bastante calor. E eu espero vê-los na próxima semana ao vivo também, com mais uma aula de Filosofia da Ciência.